Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo da Vida Mental. Vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas dicas para os familiares, né, ajudarem a seus familiares idosos com demência, como por exemplo o Alzheimer, para que eles continuem tendo a habilidade de resolver problemas. Algo muito importante, muito útil para o dia a dia de qualquer um, principalmente para o idoso que está com declínio cognitivo. Isso é super importante para que esse idoso ele continue tendo uma certa autonomia no seu cotidiano. Principalmente nos casos de demência leve, essa autonomia no dia a dia é muito possível, né? E é importante que a gente faça com que as consequências da demência venham mais tarde, né? Porque elas sejam adiadas, essas consequências, né? O máximo possível, né? Não existe uma cura para a demência, não existe uma cura para o Alzheimer, mas existe aí uma possibilidade que esse idoso tenha uma melhor qualidade de vida, que esse idoso consiga retardar as consequências desse quadro de demência, ok? É super importante também que esse idoso continue resolvendo seus problemas, ou se ele já perdeu um pouco dessa capacidade, que ele consiga retomar um pouco dessa habilidade de resolver problemas por conta da autoestima desse idoso, né? Quanto mais dependente ele fica, se a demência dele ainda é muito leve, mais a autoestima dessa pessoa vai ficar mais baixa, né? Muitas vezes o idoso ele se sente frustrado, deprimido por conta aí dessas habilidades que ele percebe, que ele nota que ele está perdendo, tá? A família, por ser uma fonte primária de apoio para o idoso, ela pode sim ajudar esse idoso a resgatar aos poucos essa habilidade de resolver problemas. Ela pode então ser um agente reabilitador de fato, tá? É muito interessante pensar como quando essa família busca ajuda de um profissional da saúde, como por exemplo os psiquiatras ou os psicólogos, ou mesmo enfermeiros, terapeutas ocupacionais, enfim, que esses profissionais eles vão fazer uma abordagem bem específica para a família desse idoso, né? Bem específico para o caso deste idoso. Porque cada família tem uma dinâmica, cada idoso tem um tipo de convívio com sua família, e essas técnicas têm que sempre estar de acordo com a realidade desse idoso. O importante é que aquilo que seja ensinado na terapia ele consiga aplicar no dia a dia dele, né? Que essa família consiga aplicar no dia a dia. Porque se não é possível, se nunca vai virar realidade, né? Não vai adiantar a gente ensinar se essa família não vai poder aplicar, ok? Então, eu vou passar para vocês algumas dicas práticas que qualquer família pode aplicar com o seu idoso, né, com demência, que vai ser de grande benefício tanto para a família quanto para o idoso. Bom, então vamos aos exercícios práticos. Então, o primeiro exercício seria solicitar conselhos desse idoso. Porque quando a gente vai dar um conselho, a gente está, de certa forma, resolvendo um problema. Não é um problema nosso, né? Mas é como a gente faria se fosse um problema nosso. Então, o que a gente imagina que é a melhor solução para esse problema dessa outra pessoa? Ou seja, a gente já está fazendo um raciocínio de resolução de problemas. Ou seja, super interessante e algo que é super fácil de fazer. E se o idoso, ele inclusive, muitas vezes ele gosta desse pedido, né, de conselhos, uma vez que o idoso ele tem uma grande bagagem, uma história de vida cheia de experiências que ele pode compartilhar, né, e nos estágios iniciais da demência, essa história de vida ela ainda não foi perdida, né, ele ainda consegue acessar esses dados do passado, né, então bem interessante pedir conselhos, que já é um treinamento de como resolver problemas para idosos. Outro ponto seria perguntar o que ele faria. Então, diante de uma situação cotidiana ou de uma situação diferente que essa família está enfrentando, perguntar o que esse idoso faria, né? Então, por exemplo, o que ele faria para ajudar o irmão dele a conseguir um emprego? O que ele faria se fosse a neta que está tentando passar no vestibular, mas não consegue estudar? O que ele faria se ele fosse o ator da novela das 8, com aquele problema que ele está vivendo na novela? Né? O que ele faria se a família precisasse, sei lá, ganhar mais dinheiro, enfim. Perguntar realmente o que esse idoso faria na situação dada, tá? Outra ideia seria solicitar o idoso para resolver de fato um problema, né? Então a família, por exemplo, precisa
não vai ficar ninguém em casa e precisa de alguém para anotar os recados. Então pedir, olha, a gente vai sair, precisa que alguém anote os recados se alguém ligar, né? Ou então, a gente precisa receber o cara da manutenção, e aí a gente precisa que alguém entregue a televisão para o cara da manutenção. Então ele vai resolver esse problema, ele vai ter que se planejar para resolver este problema. Ok? A gente pode solicitar para que esse idoso faça atividades manuais, resolva problemas manuais, tá? Então, por exemplo, a gente precisa que conserte uma determinada coisa que eu sei que esse idoso ele sabe, né? Pela história de vida dele, ele sabe consertar. Ou então, esse idoso quer começar a fazer algum tipo de arte também, porque quando a gente está fazendo algum tipo de arte, a gente tem que fazer um planejamento para poder chegar naquele objetivo. Ou seja, como que eu vou resolver o problema para conseguir fazer o determinado desenho ou determinada forma que eu estou planejando, né? Também outros problemas cotidianos, por exemplo, que tem a ver com atividades manuais, por exemplo, o cuidado da casa, né, lavar louça, esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente pode pedir é ajuda para que ele continue pagando contas, para que ele faça cálculos. É claro que, dependendo do nível do Alzheimer, a gente vai ter que conferir esse cálculo, a gente vai ter que acompanhar ele pagando essa conta, mas é importante a gente tentar ao máximo que ele faça isso autonomamente, né, para que ele realmente faça esse treino mental, para que de fato ele faça os raciocínios necessários para resolver estes problemas, ok? É claro que aqui, gente, é para casos de demência leve, né? Casos de demência mais avançados já perderam a capacidade de resolver problemas complexos, né? Então, assim, a gente também tem que adequar o treino de acordo com a fase, né? De acordo com o estágio, o nível de gravidade dessa demência, ok? Então, essas dicas, essas técnicas para resolver problemas, para ajudar o treino, né, para treinar a resolver problemas, tem mais a ver aqui com o estágio inicial, com o estágio de demência leve, ok? Então, essas seriam as minhas dicas práticas. É muito importante de lembrar que qualquer treinamento, né, então todas essas dicas que eu dei, elas devem ser aplicadas cotidianamente para que essa pessoa, para que esse idoso tenha realmente um avanço, para que ele realmente consiga adquirir essa habilidade que foi relativamente perdida, ok? Então tem que envolver muita persistência da família, a família tem de fato que botar fé, tem que botar fé, né, que vai ser efetivo. As pesquisas vêm mostrando que há sim uma efetividade nesses treinos. A família pode pensar ainda em outras formas de treinar essa resolução de problemas, pensar em atividades que o idoso pode resolver problemas que são mais característicos da família, que a família tem mais presente no dia a dia, tá? Mas envolve persistência, envolve treinar todos os dias, ou quase todos os dias, para que realmente tenha um resultado positivo, para que realmente tenha um efeito, tá? Como eu já falei, as pesquisas mostram que esse treinamento ele é capaz de produzir uma melhora aí na capacidade de resolver problemas dos idosos com demência, ok? Acho isso muito interessante, muito bacana. Realmente traz uma grande esperança, tanto para o idoso quanto para seus familiares, né? Muitas vezes, quando a gente treina essa capacidade com o idoso, ele vai se sentir mais autônomo para resolver seus problemas, menos inseguro para resolver algum tipo de problema, ou até pode se sentir menos frustrado, porque às vezes o idoso ele começa a se sentir inútil, ninguém deixa, né, ele resolver um problema cotidiano, algo que ele acha que ele ainda consegue fazer, né, então quando a gente estimula, a gente vê que ele consegue retomar aquela habilidade, é incrível para ele, essa sensação de frustração pode melhorar em muito, né. Também, quando ele começa a resolver mais problemas, ele pode retomar atividades prazerosas do dia a dia dele que requer esse tipo de raciocínio, né? E também melhora os aspectos cognitivos, mentais mesmo desse idoso, né? Como ele vai resolver problemas requer uma grande função aí do cérebro, né? Grandes funções do cérebro. Então, isso é importante a nível cerebral também, né? Também vai produzir aí uma melhora do humor desse idoso por conta dos benefícios de conseguir resolver alguns problemas, uma melhora na comunicação também, porque você se comunicar também envolve eu ter que resolver um problema, que é como, o que eu vou falar, como que eu vou me portar, envolve um certo planejamento, envolve também essas habilidades de resolver problemas, ok? Quando eu também consigo resolver problemas, eu consigo falar sobre isso com os outros também, que é uma coisa importante. E a família também vai ter benefícios, né, com essa maior autonomia do idoso, e também o benefício de
de perceber, né, como esse idoso ele pode ainda melhorar, né? Então, essa satisfação em ver essa melhora do idoso, ok? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clique em gostei aqui abaixo do vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre saúde mental, acesse o nosso canal no YouTube, assine o nosso canal no YouTube, youtube.com/vida mental. E se vocês quiserem saber um pouco mais, conteúdos mais profundos sobre saúde mental, acesse nosso canal no Eventials, o link está aqui abaixo, ok? Muito obrigada!